Muy buenos dias, hermanos. Que bendição esse miércoles 25 de março do ano 2026. Vamos a compartilhar uma reunião mais de parte de Deus para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. E para tanto, vamos começar orando. Vamos orar, que parece? E já subscrevam aí o canal aí, ponham me gusta, seu like, ative as notificações. E vamos começar orando. Vamos orar e vamos pedir a Deus que seja uma reunião hermosa, suave, que glorifiquemos e exaltemos seu nome. Aí uma bendição. Hoje eu já pus aqui o texto de hoje, depois eu pongo, depois eu lo pongo, Deus destruja nossos inimigos. Desse tema eu vou falar hoje, pero vamos orar antes. Padre maravilhoso, bondadoso Deus, que lindo e hermoso é estarmos aqui uma noite mais, um dia mais de vida que o Senhor nos ha regalado, com tantos quereceres, com tantos problemas, com tantas imperfeições, que somos imperfeitos, pero o Senhor permanece fiel, o Senhor é aquele que cumpre sua promessa em nossas vidas, o Senhor é aquele que nos edifica, aquele que nos bendiz, aquele que não nos deixa solo nem um minuto. Tu estás com nós outros, tu nos ama, tu nos ajuda. Graças, Senhor, por esse dia maravilhoso e queremos glorificar e exaltar seu nome. Bueno, quer-se a hora com as alabanças que o Senhor tem preparado para nós outros uma reunião hermosa. Se quer dizer até o final, a palavra será como sempre, grandíssima. Bueno, quédense aí com as alabanças a hora. Que Deus nos bendiga muito. Besitos. Aí já nos vemos aí com as alabanças. Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestra reunión online. Ahí saludamos, chicos, estamos todos acá, damos gracias a Dios y bueno, vamos a empezar, ¿sí? A exaltar el nombre del Señor, a venir a presentar nuestro corazón como ofrenda delante de su presencia. Qué lindo poder venir y adorar el nombre del Señor. Me presento ante ti como ofrenda de amor. Es más que una canción, mi vida ofrezco a ti, Señor. Fuiste siervo, siervo.
eso, exaltar, no me salía la palabra. Exaltar el nombre de Jesús, ¿sí? Y como dice esta hermosa canción que vamos a cantar ahora, estos enganchaditos, siempre vamos a alabar el nombre del Señor. Siempre, porque el Señor nos libera, porque el Señor es nuestro escudo, porque Él es la fortaleza de nuestra vida. Bueno, con alegría alabemos el nombre de Jesús. exaltemos el nombre de nuestro Salvador. Bueno, qué bueno saber que están allí del otro lado, ¿sí? Sabemos que están ahí todos juntos alabando el nombre del Señor, con un corazón dispuesto, porque Dios, Él nos da fuerza. Nos encontramos a mitad de semana, a veces cansados, desalentados, ya frustrados, aunque esta semana es corta, ¿eh? Empezamos el miércoles, la semana laboral, pero bueno, no por eso, no quiere decir que ya ahí, empezando la primer parte del año, finalizando, ya despidiéndonos del mes de marzo.
y el Señor sigue a nuestro lado. Así que a ese Dios que nos da fuerza como la del búfalo, como dice su palabra, a ese Dios exaltamos y alabamos. Que sí, alabamos el nombre de nuestro Salvador. Damos gracias a Dios después de este tiempo de alabanza, ¿sí? De regocijo. Seguimos con la alegría de Él en nuestras vidas. Pero bueno, nos tomamos este tiempo para adorar al Señor, a Él que es principio y fin, que es todo en nuestra vida. Y que bueno, tenemos un corazón dispuesto para buscarlo, para prepararnos para su palabra, que haya cabida en nuestras vidas, en nuestros corazones. Así que adoramos al Señor.
Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Claro que sí. Ahora con un corazón agradecido nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Bueno, esse miércoles lindo, hermoso que o Senhor nos ha regalado de vida, esse miércoles 25 de março do ano 2026, quero compartilhar essa palavra de paz de Deus. Já pido aí novamente que se inscreva. Já sei, pastor, tá pedindo toda hora, já sei. Pero há muitos que não estão inscritos todavia ao canal, por isso eu pido aí que se inscreva ao canal, deixe o like, ajuda esse canal a crescer, lá a palavra de Deus chegar a mais vidas. E vamos ao que interessa hoje. O que interessa hoje é o texto bíblico? Sim, como sempre, o texto bíblico sim. Pero eu não vou ler todo o texto bíblico. Por quê? Porque, na verdade, eu teria que ler Isaías 50, que tem 46 versículos, e teria que ler Isaías 51 também. Isaías não, perdão. Jeremias. 51, que tem 64 versículos. E és um montão. Por isso, tarefa para casa, vós vai além de casa. Isaías capítulo... Isaías não é possível. Toda hora estou falando Isaías. Não é Isaías, é Jeremias. Aí vou pôr ao menos para que vocês vejam. É Jeremias. Esse re é aquela abreviatura de Jeremias. Jeremias capítulo 51 e Jeremias capítulo 50. Se bem que vou dar uma leída agora cá, de alguns versículos. O pastor, impossível o pastor predicar lá a palavra de Deus sem ler a Bíblia, não? Isso seria um sacrilégio, pastor. Sim, seria um sacrilégio, não seria bom. Assim é dito Jeová, é aqui que eu levanto um vento destruidor contra a Babilônia e contra os moradores que se levantam contra mim. E enviarei a Babilônia aventadores que lá ventem e vaciarão sua terra, porque se pondrá contra a Égia em todas as partes, en el dia del mal. Direi ao flecheiro que... Não quero seguir legendo. O que quero falar hoje, basicamente? Contar um pouco da história antiga, não? De Jeremias, aí, na época de Jeremias, que está falando da caída de Babilônia, não? Que Babilônia foi um grande império que houve e que submeteu o povo de Deus, subjugou o povo de Deus, pero que a la vez essa subjugação, se estou falando certo, essa maneira de subjugar o povo de Deus, foi porque Deus permitiu, porque Deus usou eles como instrumento de correção a seu povo. E bueno, é isso que Deus hace com nós outros. Deus usa Babilônias, Deus usa o mundo, Babilônia simboliza o mundo, Deus usa às vezes esse tu jefe que não é tão bueno, Deus usa esse... Se você tem uma empresa, esse fornecedor que, não sei, te molesta, esse cliente que
que vó não pode perdê-lo, pero a la vez ele é durito, é difícil negociar com ele, e tudo é tão difícil. Deus usa para nos ensinar, para ir moldeando nossa fé, nosso caráter. E é sobre isso que quero falar hoje. Os problemas da vida são para que nós outros cheguemos a um lugar melhor, são para nos melhorarmos. Pastor, pero tanto problema, tão malo sou. E às vezes sim, às vezes sois tão malo sim. Eu também sou tão malo, todos somos malos. Jesus Cristo diz, ustedes que são malos, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, imagina vosso Padre Celestial. Sim, somos malos, sim, cometemos erros, sim, tardamos muito em reconciliar, em perdonar, em amar, focamos mais el enojo, la ira, la contenda, la separação. Isso nos suele passar a mim, a vós. Nunca, nenhum de nós outros estamos isentos del mal, del pecado. E sim, nós outros não, nós outros estamos isentos del poder de pecado, que isso nos empeora mais todavia, porque nem temos excusa. O que quer dizer isso? Estamos isentos do poder do pecado. O pecado, ele não tem potestade, não tem poder, legalidade sobre nossas vidas, mas então se isso significa o quê? Piora a nossa situação diante de Deus, porque a hora pecamos porque realmente queremos, porque damos lugar à la carne, porque não cumprimos, não hacemos cumprir a vontade de Deus. E o povo de Israel, bueno, tinha a instrução de los profetas, a instrução da lei, de los sacerdotes. Deus falava com eles, cuidava deles, bendizia eles, amava eles, cuidava deles nos mais mínimos detalhes, como hace comigo, com vós. E eles se iam desviando da vontade de Deus, e desviava cá, se desviava já, viviam meio choquitos, separados, não? De la glória de Deus, como diz já Romanos 3:23, pois todos nós outros estávamos assim, algum dia mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor nos ha regalado vidas. Eu tenho falado muito desse tema ultimamente, não? Como na predicação de ayer à la manhã, muitos aí estavam em vivo com ele pastor, não? Muitos, não, alguns estavam em vivo aí com ele pastor, não? Que eu prediquei. Ai, meu vídeo, e acá no conteúdo do canal eu não pude lá a descrição, não arreglar a descrição, agora que estou vendo, depois vou arreglar a descrição, não? Pero também toquei um pouco nesse tema. Nós outros, às vezes nos vem o mal, irmãos, e Deus permite que nos venha mal por causa de nossos erros. Não quer dizer que todo mal que nos venga é fruto de nossos erros. Há malos, há coisas malas que nos passam, que é o caso que a teologia muitas delas vezes não brinda, não foca nela caso, não pensa nisso, não charla, não habla sobre isso, pero é uma realidade, às vezes é ela caso, às vezes o curioso, não? Isso que passou foi porque passou, não há uma explicação lógica, matemática, sistemática, sistêmica, não sei como explicar mais, pero não é a lei da siembra e da colheita, se bem que existe, é a realidade, existe, é real, pero às vezes nos passa coisas malas, porque no mundo, como Jesus disse, tendreis aflição, pero tenei bom ânimo, porque no mundo vamos passar por problemas, vamos passar por distrações, por discussões, por desamores, por desencantos, e vamos a passar por momentos difíceis, não? E Deus usa, às vezes, não, a Babilônia que está simbolizando cá, esse império que está simbolizando que era uma ferramenta, simbolizava realmente isso, uma ferramenta em la mano de Deus, porque Deus usou eles para poder castigar, e vocês já sabem o que é castigar, os que estão aqui em meu canal, minhas ovelhas, e os que seguem meu canal,
sabe o que é castigar. Castigar não é que Deus vai já e agora e me aderindo com hierro ou me golpeando. Castigar para os que são de Deus es bueno. O castigo de Deus é correção, para nos corrigir. O castigo é igual a correção. Essa correção que me leva ao que? A reflexionar, a entender por que Deus me trajo até aqui, por que vivo eu nesta condição, por que Deus permitiu que eu viva em tal condição. Então, se há um motivo por el qual Deus me permitiu viver nesta condição. Por quê? Porque Ele queria me falar algo, Ele queria me ensinar algo, Ele queria fazer com que eu entendera algo. E eu, por nunca entender, por ser um cabeção, cabeça dura, por ser um enojão, por sempre buscar mais o mal que o bem, sempre crer que Deus está a meu favor, que solo trabalhando para mim, e eu tenho mais, Senhor, mais, e eu não tenho que eu só tenho direito e não tenho nenhuma obrigação. Por crer dessa maneira, termino caindo em uma roda sistêmica de congregar. O leite de congregar é bueno, é maravilhoso. Eu digo, eu me enojo quando os irmãos faltam na igreja. Ai, que congregar! Ai, que congregar! Isso é pouco. Eu sempre digo, não é 1 hora, são 2 horas e meia na semana no máximo presencial que congregamos. Não fora aquelas gravações que pode tacar com nós outros acá em vivo, ou pode ver essa gravação depois, e pode ver quantas vezes quiser, não, em la semana. Então, se é leite de congregar é bom, por suposto, pero congregar sempre com amor. Tudo que hagamos com amor, porque senão vamos a cair em um sistema de ritos e nos vamos a tornar religiosos. Isso eu não quero que ocorra com nadie. Eu, certo tempo, fui muito religioso. Por quê? Porque a religião também se aprende, nós outros aprendemos isso, envolve sistemática, pero Deus sempre ia hablando, não? Deus está hablando uma vez mais hoje, nos habla uma vez mais, que Deus sempre vai nos dando esse choque, esse choque de realidade. Por quê? Porque, irmãos, tenemos nós outros que entender que Deus tem preparado para nós outros lo melhor, pero Ele não nos vai... Se imagina, eu sempre digo, não imagina se Deus me dera tudo o que eu tenho hoje, quando eu tinha 18, 20 anos. Eu ia quedar muito soberbo, não? Eu orei e Deus, quer ver? Eu oro e Deus já me dá isso, já me dá o outro. E ia quedar difícil de eu administrar os recursos que tenho hoje. Quando eu era muito chiquito, estou dando um exemplo, não mais, muito simples, muito básico de minha vida, pero quem sou eu? Quem é minha vida? Eu estou falando da palavra de Deus. O povo de Israel tinha todo de Deus, porque tinha sua lei, tinha os profetas advertindo, e viveram um ciclo de pecado, na roda de pecado, e não se deram conta, e terminaram caindo. E Deus, isso com que um império crescera e fora crescendo, e esse império agarrou eles, e foi uma ferramenta na mão de Deus. Pero Deus destrui a seus inimigos. Por que os seus inimigos? Porque os inimigos de Deus são nossos inimigos também. Ora, nossos inimigos nem sempre são inimigos de Deus, não? Porque Jesus nos explicou que ele mesmo até dijo uma vez, não, certa vez, não vim trazer a espada, eu vim trazer a espada e vai se separar e se vai pelear hijo com nora, sogro com sogro com nora com... os familiares serão os inimigos, se bem que ele dijo isso, porque ele dijo que isso ia ocorrer. Pero ele não quis dizer que isso era o padrão, que isso era o correto e que isso deveria ocorrer. Ele disse que isso ia ocorrer por causa do mensagem da cruz, que ia trazer divisão, que ia trazer separação, não? Que ia produzir câmbios em la família e, por ende, separação.
porque vai aparecer o que quer a Deus e o que não quer a Deus, o que serve e o que não serve. Isso ia aparecer. Pero ele deu para nós outros nos reconciliar com o nosso inimigo. Ele deu que nossa peleia não é contra carne nem sangue. Por isso eu digo, Deus destrui a seus inimigos. E esse império, a hora que que era uma ferramenta nas mãos de Deus, que era de Deus, vamos dizer, porque Deus usa, até o diabo Deus usa, era uma ferramenta nas mãos de Deus, a hora que era esse império. Esse império, a hora, era um problema, não? E Deus luqueasse. Babilônia, que outrora, que em outro momento ha sido instrumento de Deus para castigar, para corrigir Judá, pero sua soberbia, não, sua crueldade, e serão ella merecedora de juízo também. Coisa que, vamos dizer, os medo-persas que fizeram, liberaram o povo, foram um instrumento, vou ver que Ciro é chamado de Cristo, na verdade, de Cristo. É uma espécie de Messias. É uma espécie de Messias, porque é chamado de Messias, porque trajo liberação ao povo de Israel, trajo bendição ao povo de Israel. E sem embargo, Babilônia poderia ter sido o rei, não? Uma ferramenta na mão de Deus para a bendição, pero ele decidiu em seu coração ser soberbio e ser comparado ao diabo, a Satanás. Não? Assim é comparado o rei de Tiro a Satanás, ao diabo. E que terminou? Qual foi o resultado? Os teres vão ler em suas casas, porque não vou parar o tempo acá. Se eu me quedar legendo, vou gastar mais 10 minutos ou 5 minutos para ler os 2 capítulos, solamente para terminar explicando o que eu estou explicando. E todavia, mientras leio, terei que explicar, trazer algumas explicações, já que há temas aí na leitura, não, que devem ser explicados. Então, assim, são imagens poéticas que nos traz aí o capítulo, não? O vento destruidor, aventadores, fogo, guerra, dissolução, que está sendo o quê? Referência a lo que Deus vai ser, a lo que Deus ia ser e como Deus ia ser, não? Pelo que Deus nos quer falar, de verdade, que primeiro Deus vai destruir os seus inimigos. Não somos nós outros que vamos destruir nossos inimigos. Nós outros não deveríamos nem ter nem inimigo na terra, porque nosso único inimigo na terra somos nós outros mesmos, e nosso inimigo espiritual é Satanás, que já está destruído, já está purgado, não? Destruído todavia não, todavia atua, não molesta, pero já está rusgado e Deus dará a sentença dele, não? E será tirado do lago de fogo, a segunda morte, e será acabado. Isso daí é com Deus. Pelo que tenho que eu ser, está no centro da vontade de Deus. Porque há uma nação que Deus usou de Égia, que era um instrumento na mão de Deus, vindo a ser uma burla, depois vindo a la ruína. E isso nos habla muito. Por suposto, a nós outros, Deus atua com tanta misericórdia, com tanto amor, porque ele derramou seu amor, porque ele deu todo naquela cruz para nos salvar, por suposto que sim. Pero nós outros, como retribuímos ao Senhor? Não, quando não podemos, que seja congregar, eu digo congregar porque é muito básico, pero não podemos fazer um ajuno. Se tem que ser um ajuno, pastor, tem que dizer para ser ajuno. Não tenho que dizer, vou ter que ser. Uma oração, assim uma oração. Não vou nem falar de ofrenda, aunque a igreja se porta bem, glória, né? Minha igreja cá é boa, não? Pero hablo em geral, ofrendar não só plata, sino ofrendar nosso tempo, nossa disponibilidade, não? Aí eu vi que os irmãos puseram as pilas, não ofrendaram bastante, não só plata, sino seu tempo, sua disponibilidade, os eventos que tu vimos,
Vamos ter a hora sábado, a hora novamente aí, la escolhita de los niños. Então, que lindo é quando a igreja está em unidade de fé, unidade de querer, de búsqueda. Aí é de onde Deus atua. É como o Salmo 33, não? La barba de Arão, essa coisa, não? El azeite, la bendición. Então, que Deus quer nos hablar hoje. Quer dizer que nós outros não terminemos como Babilônia. Por quê? Porque Deus destruje seus inimigos e nós outros não queremos nos poner como inimigos de Deus. Me acorda de Davi quando pecou, ele preferiu cair nas mãos de Deus do que nas mãos dos seus inimigos, porque sabe que Deus atua com misericórdia e os inimigos não. Pero Deus também, uma vez que rurga, pero Davi sabia que Deus ia perdonar, porque ele também se arrependeu, não? Ele também demonstrou frutos de arrependimento, por suposto. Pero Deus, quando emite o juízo, não? E nós outros temos que entender que Deus está trabalhando em nossas vidas e usando problema, mal para nos disciplinar. Pero esse mal tem um fim e Deus destrui nossos inimigos, não? Vemos aí que se hacemos uma pequena exegese, não, do capítulo 15, do capítulo 15 ao 19, vemos aí Deus sendo exaltado frente aos ídolos, não, que eles adoravam. Deus hizo la terra com seu poder, afirmou o mundo com sabedoria, estendeu os céus com sua inteligência, e por aí vai, porque é a maneira poética de salmista, digo que é como um salmo, não? Porque é poético, por isso eu digo como salmo. Salmo é livro poético. Os livros, eu sempre digo isso quando predico sobre profeta. Os livros proféticos são como salmos, porque são como poesias. A maioria dos relatos são como poesia, salvo quando há partes históricas. O próprio livro de Jeremias tem muita parte que é histórica diretamente, está contando uma história. Pelas partes das profecias são muito poéticas. Por que assim? Porque era a maneira de la gente, e inclusive transformavam como uma música realmente. Era um mantra, uma música, uma habla, não? Assim, por quê? Porque era realmente para poder produzir a memória, não? É muito mais fácil de voz acordar de uma música do que acordar de um texto bíblico em si. Se você transforma ele em música, por exemplo, cantamos várias músicas aí que tem passagens bíblicos, não? Então, se nos acordamos rapidamente dela música. Então, o capítulo número 51 de 50, que falando da caída de Babilônia, falando desse juízo de Deus, não? Que vai levantar, como vento, como brasa, falando de que Deus põe um fim, não? E também, primeiro que Deus põe um fim, e essa misericórdia de Deus, porque que Judá e Israel havia pecado, não haviam sido abandonados por Deus, não? Na caída desse inimigo, dessa Babilônia, ela assim, que Deus siga nos protegendo. Que é o que o Senhor disse para nós: eis que estarei com vós outros todos os dias, até que se consumam os siglos. Até quando, pastor? Até que se terminem os siglos. Então, há uma esperança para vós e para mim, glória a Deus. Tu e eu, tu sou pecador, e eu pecador também, como tu, como eres tu, como somos nós outros. Há uma esperança para nós outros, que há que hemos pecado, Deus ele nos perdona, nos ama, e ele destrui os seus inimigos. Seus inimigos barra nossos inimigos que são inimigos da cruz. Não se tu sogra se é tua inimiga, a não ser que haja ser inimiga da cruz. Então, se vós nem diga nada, vós ora nada mais para que Deus tenha misericórdia. Pelo final dela, se haja se levantar realmente contra vós, realmente em Deus, não? Contra Deus, barra Deus,
porque levantando contra Uno, quando Uno está representando a Deus, já será destruída. Isso é uma verdade. E não te ponga feliz, porque não temos que dar feliz, temos que todavia pedir a Deus misericórdia e, e não se pôr feliz, assim sem a Bíblia, que é mal também quando o impio cai, não? Quando o impio cai, que esse é o destino do impio, é cair por não crer na palavra de Deus, por não buscar Deus, por não amar Deus. Esse é o destino do impio, não é como, Peter, ser outro, pero não és do que nós outros cristãos queremos. Não queremos isso. Nós outros queremos amor, fé, esperança, perdão, buscamos perdão, reconciliação. E Deus habla desse juízo à Babilônia, pero que também está falando de quê? De abrindo umas portas para a liberação, para a restauração, para a renovação de Israel, não? Ela advertência que Deus hace ao humano confiar em falsos profetas, falsos deuses, falsos. Por que digo isso? Porque às vezes, irmãos, como Babilônia, somos nós outros também. E aí, infelizmente, eu digo, nós outros vamos cair também se nós outros nos tornamos uno, nos hacemos uno com o diabo, nos hacemos uno com Babilônia. Nós outros vamos cair também, porque quer dizer que não somos de Deus. Orro. Então, se bem que essa palavra hablando que Deus vai arrebentar nossos inimigos e isso é maravilhoso, nos vai dar vitória e Ele está vendo nossa aflição. Por um lado, essa palavra bem poética, bem hermosa e bem maravilhosa, pero por outro lado chama a atenção para que tu e eu não caigamos nessa trampa de crermos ser os melhores ou nos volvemos uno com Babilônia. Não, Babilônia que simboliza o mundo. Deus se demonstra cá soberano sobre as nações, nenhum império, nenhum poder pode resistir o juízo divino. Vou ver que aí guerras, rumores de guerra, o mundo tá uma loucura, não? Problemas, eu tenho a bomba mais grande, aí vou já ameaça outro, e eu tenho não sei o que, aí os Estados Unidos quer agora o urânio é o petróleo, é o urânio, é os recursos naturais. As grandes potências querem todos os recursos, Rússia também, não querem todos os recursos econômicos e recursos, não, mais que econômicos, os recursos naturais de los lugares, de los países. E é assim, não? Envidia, soberbia, idolatria, egocentrice. A idolatria é o egocentrismo, não é adorar, é criar um Deus e adorá-lo, não? Ou a ser de nós outros o mesmo Deus, a soberbia. Ora, toda essa palavra nos dá uma esperança de que assim como Deus foi com Israel, é com nós outros. Por quê? Porque temos que interpretar a Bíblia à luz de Jesus. E Jesus disse que estaria com nós outros todos os dias, até que o fim venha. Que Deus nos bendiga muito. Vamos orar e vamos nos acordar sempre que Deus ele está vendo. Ele está vendo, estamos sofrendo. Ele está vendo que há inimigos que estão nos fazendo doler. Inimigo pode ser uma situação adversa, um desemprego, ou um emprego, um chefe malo, ou pode ser um negócio que não se dá, pode ser uma enfermidade, pero Deus está vendo essa incapacidade que estamos passando, esse problema que estamos passando, e Ele não nos vai deixar solo, Ele nos vai bendizer. Por que Ele nos vai bendizer? Porque Ele nos ama, porque Ele nos ajuda, porque Ele não deixa seus filhos solo, porque Ele vem a nosso favor, Ele trabalha a nosso favor. Ele é galardonador de aqueles que o buscam. Padre, te damos glória e graça. Tu que eres galardonador, tu que eres o Deus que bendiz, o Deus que nos ama, o Deus que nos ajuda. Senhor, e nesse dia maravilhoso, nessa noite esplêndida que o Senhor nos ha regalado, que bom é saber que tu estás aqui, que tu nos bendize, que tu nos ama, que tu termina com nossas aflições, que tu termina com nossos inimigos.
te damos glória e graça, que sabemos, Senhor, que toda boa dádiva, todo dom perfeito descende do Padre das luzes, ao qual não há variação nem sombra de dúvida. Tu eres o mesmo ayer, tu eres o mesmo hoje, tu eres o mesmo por los siglos de los siglos. Tu não cambia, tu nos bendize, tu nos ama. Damos glória e graças em nome do Senhor Jesus. Bueno, hermanos, que bendição, graças pelos que se quedaram até aqui. Muitas bendições, muitíssimas bendições. Que bueno é todos esses dias de reunião, esses miércoles, aún distintos, não? Diferentes, pero que os hermanos sigam fiéis, os hermanos sigam compartilhando, os hermanos sigam estando. Graças por cada hermano que se preocupa, que ajuda, que está, que bendize. Que Deus bendiga muitos teres a fidelidade. Deus está vendo cada um, não? Cada obra que hacemos, Deus está vendo e nos ama e nos ajuda e quer que sigamos assim, não? Que Deus nos bendiga muito. Nos vemos amanhã para mais um vídeo aí no canal e até o próximo miércoles online, não? Tchau, tchau.